Bom dia, André. Olá, bom dia, tudo bem? Tá Bom sem o dia, áudio. André. Agora sim. Bom dia, eu sou a líder de sessão, Ana Maria. Prazer. Vamos aguardar o moderador e o G mais tarde. Prazer, Ana Maria. Você é autor do artigo Política Pública Baseada em Evidências. Isso, Isso, né? Só você, não é isso? só eu, isso. André, a indicação do evento é que o vídeo seja rodado. Você pretende apresentar ou prefere que o vídeo... Não estou ouvindo. Pode ser o vídeo para controlar, porque já está com o tempo certo, né? Isso. Às vezes, quando a gente apresenta, a gente se empolga e Aí fica pouco tempo para o debate, né? Que é o tempo. é, Bom dia, Ordalena. Bom dia, Ana Maria. Vamos aguardar os demais. Você é autora do artigo Atenção Secundária à Saúde. Não sei qual a programação que tu vai usar, mas se for a programação que for divulgada depois, é o terceiro artigo. Gestão Está com o Thales. de esporte. Deixa eu só conferir aqui o título dele. Já é o terceiro artigo que eu estou apresentando. Decorar os títulos todos.
O título é Será que a intenção leva ao comportamento? Estudo com contribuintes, pessoas físicas, em relação a uma ação de conformidade tributária. Ó, pessoal, já são 8h30. Nós temos a presença de dois autores de dois artigos, nem do nosso moderador.
A gente pode esperar 5 minutos, não é? 2 a 5 minutos. E vamos iniciar com os autores que estão presentes. Pode ser? Pode ser, ok. Ok. Então, vamos iniciar a nossa sessão. Acredito que até o momento, quem não entrou consegue acessar em seguida, mas em respeito a quem chegou no horário, não é isso? Então, bom dia, né, a todos vocês. Eu sou Ana Maria, eu sou a líder de sessão. Estarei com vocês aqui. Na ausência do moderador, eu também farei o papel da moderação, também. Eu sou doutoranda em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e estou da área de administração pública. Vamos dar início, né, à abertura da sessão 5 de trabalhos com temas administração pública, gestão em saúde, qualidade dos gastos e otimização de recursos públicos. Primeiramente, eu queria que os presentes se apresentassem, falassem seu nome, de onde é, instituição. Posso começar? Bom, eu sou a professora Oderlene Oliveira, sou professora da Universidade de Fortaleza, do programa de pós-graduação em administração.
vou estar apresentando o trabalho aí, cujo vídeo foi feito pelo Thales, que é o primeiro autor. Esse nosso trabalho ele é proveniente da dissertação do Thales, do qual eu fui orientadora. Obrigada por submeter o trabalho, Semana. Olá, bom dia. Ana Maria Ordelene. Eu sou o André, eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná. E esse trabalho que eu vou apresentar, políticas, né, sobre o Conselho Federal de Medicina, sobre o papel do Conselho Federal de Medicina, ele surgiu, né, ele começou como interesse durante a pandemia, durante projetos que eu fiz na pandemia relacionados à pandemia de Covid-19. Eu sou da área de administração pública, então é um dos temas de interesse que eu tive nesse período. Na nossa sessão, nós temos 4 artigos. Além dos trabalhos de vocês, temos o trabalho Atenção Secundária à Saúde na Pandemia do Covid em Minas Gerais, uma análise empírica da resposta do SUS de enfrentamento aos casos graves, e gestão do financiamento público do esporte, um estudo da lei de incentivo ao Ceará. Então, a indicação da realização do evento é que o vídeo seja rodado normalmente e que possamos debater ao final esses trabalhos, mesmo que o pessoal não compareça, certo? Então, podemos começar com o trabalho do André. Após o vídeo, teremos 8 minutos de debate. Eu acredito que, como só temos nós três, né, teremos mais tempo para debater os trabalhos. Ana Maria, você vai colocar o vídeo ou eu coloco? Vou colocar. Ela que coloca. Olá, pessoal. Meu nome é André Luiz de Castro, sou professor na Universidade Estadual do Paraná, do curso de Administração, campus de Paranavaí, e eu vou apresentar o artigo Políticas Públicas Baseadas em Evidências, o papel do Conselho Federal de Medicina na pandemia de Covid-19. Esse artigo ele surge, né, pesquisando e buscando entender o contexto da pandemia, em que o Brasil, apesar de possuir menos de 3% da população mundial, concentrou nos momentos mais críticos 12% das mortes, de acordo com pesquisa de Halal e Victoria em 2021. Houve responsabilidade do governo federal nesse sentido, em que o país teve uma situação ainda mais desafiadora, né? A presidência da República ocupada por um negacionista, que buscou descredibilizar a ciência, atacou pesquisadores, veículos de imprensa, promoveu aglomerações, desencorajou a vacinação, levantando questionamentos sobre sua confiabilidade, e recomendou o uso de medicamentos sem eficácia e gerou tensões desnecessárias entre os entes federativos. Tais ações não foram isoladas, mas parte de um movimento global populista de extrema-direita, engajado na propagação de notícias falsas, com o objetivo de minar as instituições democráticas, como demonstram Casarões Magalhães, 2021, Felipe Miguel, 2021, e outros autores. Nesse sentido, pensar política pública de enfrentamento exige considerar diversos atores, e um ator central que não foram identificadas muitas pesquisas, né? Há uma escassez de pesquisas, foi o Conselho Federal de Medicina, foi selecionado nessa pesquisa como um objeto empírico interessante. Sendo assim, o problema de pesquisa é analisar a influência ou não das evidências científicas nas decisões do Conselho Federal de Medicina, considerando seu papel nas políticas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para esse estudo, foi realizada uma pesquisa documental, né, com levantamento de notas, resoluções, pareceres, leis, notícias e entrevistas. Foram levantados documentos de outros órgãos nacionais e internacionais também, além do CFM. Para análise, foi utilizado o modelo moderado de análise conceitual e avaliação crítica proposto pelo Pinheiro, por Pinheiro, 2022, e como fundamentação teórica,
né, os conceitos de política pública baseada em evidência, também muito relacionado nesse caso, né, com uma política pública de saúde, a medicina baseada em evidência. Como parte da análise foi elaborado, né, a partir do nosso levantamento, essa linha do tempo, começando pelo primeiro caso no Brasil, seguida pelo parecer número 04/2020 do Conselho Federal de Medicina, que autoriza os médicos a utilizarem medicamentos sem comprovação científica, de forma off-label, para o tratamento de Covid-19, sendo que, na época, né, vários estudos internacionais estavam em andamento e essas drogas poderiam trazer algum tipo de resultado para uma situação totalmente desconhecida, com um grande número de mortes, né? Então, naquele momento era justificável. No entanto, órgãos internacionais passam a gradualmente saírem dessa posição e, em outubro de 2020, a Organização Mundial da Saúde divulga resultado de um consórcio mundial de pesquisa, concluindo que a hidroxicloroquina, um desses medicamentos, né, e outros também, não tiveram efeitos no tratamento da doença, da Covid-19. E, no entanto, o Conselho mantém o parecer número 04 de 2020, até, né, mantém a utilização e os médicos no ano seguinte todo continuam utilizando esse parecer para receitar e prescrever esse medicamento sem sofrer infrações éticas, né, sem ocorrerem em infrações éticas pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, a gente utilizou, né, o modelo moderado, nesse caso, proposto por Pinheiro, e aqui a gente dividiu, né, entre a estrutura da ação, em que aparece o agente, o próprio CFM, o acervo de crenças, conhecimentos, preferências, que são seus conhecimentos sobre a prática médica, os propósitos da ação, que nesse caso, ao publicar o parecer 04, foi buscar evitar infrações éticas ou outras situações problemáticas para os médicos que utilizaram remédios sem eficácia comprovada, e os meios com os quais o agente empreende a ação, nesse caso dessa ação, foi as decisões e aplicações legais, né, das mesmas como o parecer 04/2020. E dentro disso, uma moldura contextual formada por fatores políticos, né, em que o Ministério da Saúde apoiou o uso desses medicamentos sem comprovação científica, conforme nota técnica, número 2/2022, e epistemológicos, em que a gente tem um contexto de completa incerteza em relação à pandemia. Também normativos, institucionais e organizacionais, com o papel legal do Conselho de regular a prática médica e seu código de ética, né? Outras organizações da área de saúde, apesar de representarem grupos médicos, posicionaram contra o parecer 04/2020, numa tentativa de fazer prevalecer evidências científicas consistentes em relação à eficácia. Sendo assim, nós concluímos esse estudo em relação à nossa questão de pesquisa, né? O CFM, a gente pode dividir a ação dele em dois momentos, e a tomada de decisão, num primeiro momento, baseada nas evidências que existiam no início da pandemia, né? Seguindo o OMS e outros órgãos, de maneira bastante cautelosa. No entanto, com o passar do tempo, o próprio órgão ele manteve a posição, né, indo contra outras agências internacionais, né, outras práticas internacionais, boas práticas internacionais, outros órgãos, mantendo a utilização mesmo com evidências contrárias da eficácia desses medicamentos, né, agindo não baseado em evidências. O modelo moderado de análise conceitual e avaliação crítica do Pinheiro contribuiu para entender toda essa dinâmica e as implicações, né, que nós podemos apontar é que, de certa forma, o CFM endossou essas medidas, né, do Ministério da Saúde. Isso demandou tempo e energia das sociedades médicas, e essa postura fortaleceu também de forma indireta o discurso disseminado por grupos de extrema-direita e pelo presidente, que propagaram notícias falsas, né? Eu agradeço a todos pela atenção. Essas são as principais referências,
E é isso, obrigado. Obrigada, André. Tá certo, Josimere, começamos. Esse foi o primeiro vídeo. Alguém quer falar, quer questionar, quer perguntar, quer falar um pouco sobre o trabalho do André? Eu acho que só tem eu, né? Eu e você. Ou entrou mais alguém? Bom dia. Ah, Eu entrou a entrei Josimar. agora, tive um problema aqui com a internet, atrasei. Ah, és uma das autoras, é, Josimar? Sim. Apresentou um trabalho primeiro? Isso. É, tá, Vocês começou agora. Ah, ok. Bom, então Pronto. eu posso perguntar, Ana Maria, é mais, como eu não tive, né, o prazer de ler o artigo com antecedência, eu dei uma olhada agora rápida, e não sei se seria uma contribuição, se seria um questionamento, mas vamos lá. O teu objetivo, né, você escreveu ele, deixa eu ver se eu acho ele aqui na tua introdução. Eu lembro que você usou o termo influência, né? A influência do Conselho Federal. Deixa eu achar ele aqui. É porque normalmente quando a gente usa esse termo, a influência, eu já fiquei logo curiosa achando que tu tinha feito alguma pesquisa quantitativa. Entendeu? Que normalmente você analisa, quando você usa esse termo influência em objetivo, ele remonta normalmente a pesquisas quantitativas, onde você vai usar alguma estatística multivariada para ver o quanto, né, esse conselho influenciou aí nessa pandemia da Covid-19. Então, talvez mais como uma sugestão, repensar o uso desse termo no teu objetivo. E aí eu fiquei curiosa também, para esse tipo de, de pesquisa, vamos dizer, será que não seria interessante você também buscar é, cruzar esses dados com algumas entrevistas, né? Não ficar só no contexto da pesquisa documental? Acho que isso daria uma robustez muito maior aí para o teu trabalho. Obrigado, doutor Verlene, pela contribuição. Faz sentido o que você mencionou, né? O problema, ele foi construído, a ideia dele era inicialmente pensar o papel do Conselho Federal, né, nas políticas de saúde. Porque não, se a gente começar a fazer um levantamento, quando eu comecei a fazer um levantamento desse tema, eu percebi que não tem pesquisa sobre os conselhos nas políticas públicas. São muito escassas, né? E eles têm um papel fundamental. No caso do Conselho Federal de Medicina, ele regula, né, ele regula a ação dos médicos, e os médicos estão, mesmo a gente tendo um sistema de saúde misto, né, com o SUS e parte privada, todos os médicos eles estão dentro, atendendo a sociedade, atendendo toda a população, de acordo com o que o Conselho de Medicina coloca como práticas. Então, o impacto que eles têm nas políticas públicas é enorme, né? E aí esse problema de analisar a influência das evidências científicas na tomada de decisão deles. Mas eu entendi o que você falou, que pode remeter à discussão quantitativa, e eu vou refletir melhor para repensar. E aí você falou também das entrevistas, né? Eu também sempre pensei isso. O problema é o acesso, né? Você encontrar algum médico que queira, primeiro algum médico que não esteja do lado de lá, né? Um médico que não esteja defendendo assim enfaticamente ainda o uso desses medicamentos. A gente sabe, né? Acho que todo mundo tem contato com médicos e a gente sabe que tem médicos até hoje com discurso anti-vacina. Então, assim, concordo plenamente que daria uma enriquecida, uma fortalecida, uma base muito boa para o artigo, fazer um grupo focal, alguma coisa do tipo, né, de algumas entrevistas. No entanto, muito
o acesso é muito difícil. E só para fechar, está aqui não tem muita gente para perguntar, vamos tentar preencher aqui o tempo que a gente tem. Eu não vi destacado na tua pesquisa uma contribuição acadêmica. Tu pretende submeter esse teu trabalho depois para uma revista mais técnica, né, do que acadêmica? Porque eu acho que se for para uma acadêmica seria interessante você tentar extrair, né, desse teu material a contribuição acadêmica, contribuição teórica. O trabalho está em desenvolvimento, a contribuição teórica ela está no sentido de pensar o modelo moderado proposto pelo Pinheiro, né, de evidência a políticas públicas. Essa é a contribuição dele, né? E trazer também esse ator importante para a discussão acadêmica, né? Porque a gente tem uma escassez grande, apesar de eles serem atores fundamentais das políticas públicas. Tá certo. Parabéns aí pela pesquisa. Obrigado. Obrigada. Vou falar. Parabéns pela pesquisa, professor. Vou começar pelo questionamento da professora. Quando eu li o trabalho, eu também perguntei, né, como não seria contributivo entrevistas, mas eu fico pensando ao mesmo tempo, assim, é um tema delicado, né? E se você seleciona apenas entrevistados com uma visão, seu trabalho talvez ficasse enviesado, né? Se você conseguisse apenas aqueles que foram contra, né, a aplicação desses medicamentos, mas seria um baita trabalho se conseguisse essas entrevistas. Até porque, ao final, né, do seu trabalho e também da sua apresentação, seu principal resultado é que, em um dado momento, o Conselho seguiu as indicações dos órgãos internacionais e, em outro momento, ele passou a seguir de forma independente ou seguindo indicações do governo brasileiro. Mas o porquê disso não teve como ter acesso, né? Os dados não evidenciaram isso, não permitiram que essa análise fosse feita. E aí me remete muito à análise dos dados, né? Porque você diz que utiliza o modelo conceitual e utiliza categorias, mas eu entendi que essas categorias foram a hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, não foram categorias de análise, foram categorias para você extrair os documentos. Na sua análise dos dados, a princípio eu pensei que foi uma análise de conteúdo, mas eu não achei as categorias para essa análise de conteúdo. E a forma que você ia fazendo, em dado momento, pareceu ser uma análise de discurso. E a análise de discurso se caberia, né, dentro do seu trabalho, porque a análise de discurso permite falar o que não foi dito ou o que foi silenciado, né? E aí talvez você pudesse colocar essas suas interpretações, as suas conclusões, com base também na sua literatura que você traz, que é uma literatura que enfatiza esse modelo de um governo, de um posicionamento, de um desmonte ao que foi posto até a própria ciência, né? Um desmonte ao que a própria ciência está falando, uma afronta à própria ciência, né? Então, talvez, como sugestão, não sei, ou como pergunta também, voltar aos dados e utilizar-se dessa análise de conteúdo, de discurso, colocando esses posicionamentos, pudesse auxiliar aí para uma suposta, né, uma provável submissão a algum período. Eu agradeço, Ana Maria, pela reflexão, por pensar o meu trabalho, né? Quando eu comecei esse trabalho, eu imaginei que seria análise de discurso, e eu fui desenvolvendo, né, levantando essas categorias para fazer a seleção documental, e no decorrer do trabalho, eu acabei colocando muito conteúdo de dados, né, das notas do Conselho Federal, das entrevistas do presidente, mas eu acredito que, de fato, incluir análise de conteúdo como análise de discurso
como metodologia de análise, enriqueceria esse trabalho. Eu agradeço pela sugestão. Mais alguém quer falar sobre o trabalho do Luiz? Podemos dar continuidade. Josimere, seu trabalho é o de atenção secundária à saúde? Sim, Ele é o próximo trabalho, segundo a minha ordem aqui de apresentação. Não sei se é a mesma para vocês, certo? como que tá fazendo? Vou rodar Eu o posso... vídeo. Ah, tá, beleza. Você pretende apresentar, mas serão os mesmos 8 minutos. Eu prefiro o vídeo, que eu não tô tão tossindo um pouco. Certo, então vou rodar aqui. Meu nome é Josimar Conceição de Souza. Eu vou apresentar o trabalho Atenção Secundária à Saúde na pandemia da Covid-19 em Minas Gerais, uma análise empírica da resposta do SUS no enfrentamento aos casos graves. Esse trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado e meus orientadores são coautores deste artigo, o professor Silvio Ferreira Júnior e o professor Lúcio Otávio Seixas Barbosa. Com a Covid-19, o aumento de demandas nos hospitais públicos, o desafio do SUS foi ainda maior na prestação de serviços de saúde. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar a capacidade de resposta do SUS em Minas Gerais no enfrentamento aos casos graves de Covid-19, especificamente com relação aos serviços da média complexidade hospitalar. Os objetivos específicos são: delinear o contexto epidemiológico da Covid-19 em Minas Gerais, destacando a evolução mensal dos níveis de morbidade e mortalidade no estado, bem como as diferenças microrregionais e suas relações com os respectivos perfis populacionais e socioeconômicos em 2020 e 2021. Analisar a resposta estrutural do sistema em termos da distribuição do número de leitos de UTI Covid, destacando as diferenças microrregionais de evolução nos leitos disponíveis ao SUS nos anos de 2020 e 2021 e também analisar os recursos federais aplicados no território do Estado via Fundo Nacional de Saúde. Avaliar a estrutura do sistema em termos de distribuição do número de leitos para o enfrentamento à Covid-19, se ela evoluiu de forma equitativa, a fim de atender em maior proporção as microrregiões de saúde com maior nível de mortalidade, e analisar a evolução do desempenho das microrregiões de saúde, da média complexidade, referente ao tratamento dos casos graves de Covid-19, no que tange a sua autossuficiência em atender os casos demandados em seu próprio território. Seria um indicador de resolubilidade nos anos 2020 e 2021. O objeto de pesquisa é o estado de Minas Gerais, que possui 853 municípios, 14 macro-regiões e 89 micro-regiões. É uma análise quantitativa. Essa análise ela se baseou na matriz de dimensões de avaliação de desempenho do SUS e foi criada a matriz da média complexidade frente à pandemia por Covid-19, com as variáveis especificamente para esse artigo. Então, com base no contexto político-social e econômico da Covid-19, foram identificados determinantes de saúde socioeconômicos, população, taxa de urbanização e PIB per capita das microrregiões de saúde. Esses determinantes de saúde, eles impactam nas condições de saúde da população e foram identificadas as variáveis morbidade e mortalidade. Essas condições de saúde influenciam que o sistema de saúde ele reaja na forma de financiamento e recursos, que no caso aqui são os leitos. O sistema de saúde, trazendo essa reação, ele gera um desempenho que vai ser analisado pela taxa de resolubilidade. Então, vai ser analisada a efetividade e o acesso. A equidade é o que é a base de todas as variáveis dessa matriz de dimensões de avaliação de desempenho. Resultados. O primeiro caso de Covid-19 ocorreu em 8 de março de 2020. Com relação ao contexto epidemiológico, o primeiro aspecto, condições de saúde, observa-se que o número de casos aqui em azul em 2020 foi menor e teve um aumento em todas as microrregiões de saúde em 2021.
Também o número de óbitos em 2020 foi menor, teve um aumento também em todas as micro-regiões de saúde. Então, segue a mesma tendência os dois gráficos. Tendo em vista a correlação positiva entre as variáveis determinantes de saúde e condições de saúde, observa-se que as micro-regiões de saúde que tiveram maior população, maior PIB per capita e maior taxa de urbanização foram as micro-regiões que tiveram maior quantidade de casos acumulados e maior quantidade de óbitos. Com relação à resposta estrutural do sistema em termos de financiamento, observou-se que o Fundo Nacional de Saúde encaminhou recursos para estados e municípios, com aumento em 33% em 2020 e 11% em 2021. Desse aumento, a maioria foi para os municípios e foram recursos de custeio. Dos 28 milhões de recursos encaminhados em 2020 e 2021, 23% foram específicos para o tratamento da Covid-19. Em relação à evolução do número de leitos UTI Covid disponíveis ao SUS, observou-se que já no início da pandemia, quando aconteceu o primeiro caso em março de 2020, já começaram um aumento do número de leitos UTI Covid no SUS em Minas Gerais. E observou-se, então, que no período de maior incidência da doença, com maior número de casos e mortes, foi também o período que teve maior aumento do número de leitos. Observa-se aqui também a mesma tendência do gráfico do número de leitos em relação aos gráficos de número de casos e óbitos. Em 2020, tiveram menos quantidade de leitos, em 2021, uma quantidade muito maior de número de leitos UTI Covid. Quando é realizada a correlação entre as variáveis condições de saúde, morbidade e mortalidade e a estrutura do sistema, observa-se que as micro-regiões de saúde que tiveram maior quantidade de casos acumulados e óbitos acumulados foram as micro-regiões de saúde que tiveram maior quantidade de leitos SUS e SUS-Covid, observando aqui a correlação positiva entre as variáveis. Dessa forma, observa-se que o SUS reagiu de forma equitativa. A taxa de resolubilidade ela é considerada vazio assistencial abaixo de 30% e satisfatória acima de 80%. Na análise estatística das micro-regiões de saúde, observou-se que, em média, as micro-regiões de saúde de 2020 e 2021 tiveram uma taxa de resolubilidade satisfatória, mas algumas micro-regiões tiveram uma taxa considerada como vazio assistencial, chegando até a zero. Realizando a correlação entre a estrutura do sistema e o desempenho, observou-se que as micro-regiões que tiveram maior acréscimo de número de leitos UTI foram as micro-regiões que tiveram melhor desempenho, tendo em vista a correlação positiva das variáveis. Conclusões. Em relação às condições de saúde, observou-se que nas micro-regiões de saúde que tiveram maior quantidade de casos, foram as micro-regiões que tiveram maior quantidade de óbitos. Observou-se a correlação positiva entre os determinantes e as condições de saúde. A resposta do sistema demonstrou um aumento de recursos recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde, que todas as macro-regiões tiveram aumento do número de leitos em 2020 e 2021, e que o maior aumento de leitos ocorreu nas micro-regiões que tiveram maior quantidade de casos e óbitos, e a correlação positiva mostrou a equidade do sistema. Desta forma, o SUS Minas Gerais ele deu uma resposta assertiva com o aumento de leitos no momento de maior picos da doença. Em relação ao desempenho, observou-se que com a pandemia houve um impacto negativo da resolubilidade em algumas micro-regiões de saúde, porém, a maioria das micro-regiões obteve resolubilidades satisfatórias em 2020 e 2021. E analisando a correlação, observou-se que a maior resolubilidade ocorreu nas micro-regiões que tiveram maior acréscimo de número de leitos. Obrigada. Estou aberta a perguntas, então.
falar, perguntar sobre o trabalho da gente. Eu tinha algumas, acho que não sei se seria bem pergunta, algumas contribuições. A ideia da gente trazer esses trabalhos para congresso, normalmente a gente dá contribuições pensando, né, em publicações futuras, né, em revistas, né, até porque congresso é só uma pré-publicação, né, ainda não é considerada publicação final. Então, assim, o que que eu observei, dei uma olhada rápida também aqui no teu trabalho, enquanto apresentava o vídeo, estava já olhando, acompanhando o vídeo, mas olhando ao mesmo tempo o trabalho escrito, né. Eu também senti falta no trabalho da Josimari da contribuição, né, a contribuição que veio, que apareceu só no resumo, que auxiliou no incremento de pesquisa sobre os impactos da Covid na administração pública. E no próprio trabalho, redigido, não fica claro qual é o referencial teórico de base da pesquisa, né. Eu fiquei até me questionando, para qual referencial seria essa contribuição, dado que a parte teórica da pesquisa em si, ela está muito incipiente. Então, para uma publicação em uma revista acadêmica, precisa desenvolver mais essa seção de referencial teórico, que está menos de uma página, né, e deixar mais claro qual é essa teoria de base, né, que dá para ver aqui pela essa contribuição, essa redação pequenininha, né, da contribuição, que seria para a administração pública, né. E trazer isso, deixar mais claro qual é esse referencial de base, e apontar essas contribuições de forma mais específica, né, para esse referencial. É uma pesquisa bem interessante, mas quando a gente não se posiciona em relação à temática, é uma pesquisa que caberia, por exemplo, na área da saúde, né, e a gente está aqui num congresso de administração, então acho interessante a gente, dependendo do direcionamento que ela for dar, né, para esse trabalho, viu, Josimari, para a revista que você for encaminhar, precisa se posicionar em relação a esse referencial, certo? No mais, parabéns aí pela pesquisa, desejo sucesso, espero que você consiga, publicar aí em uma revista muito boa. Ô, Derlene, muito obrigada pelas considerações. No caso do referencial teórico, como no Congresso a gente tem a limitação, né, de tamanho do trabalho, e a gente queria, como a dissertação acabou se expandindo muito, e a gente queria colocar todos os resultados, né, para não perder nenhuma informação do trabalho, porque como a gente utilizou essa matriz de dimensões de avaliação de desempenho do SUS, essa matriz ela tem cada variável é importante para a gente começar desde as condições de saúde, como que, né, foram as condições de saúde, como que o SUS reagiu à resposta do sistema e como que foi o desempenho. Então, como a gente quis colocar tudo, né, acabou não tendo espaço realmente para É, parte teórica. A gente até eu chegou a, imaginei. a gente A chegou até minha a mandar. sugestão para ti seria tu tentar colocar, por exemplo, todas essas ilustrações, tu tem muitas ilustrações, né, tentar colocar as ilustrações, tipo, a gente consegue colocar um quadro, que aí dá para colocar 4 ilustrações, né, como se fosse quadrantes, e aí reduz muito o espaço, entendeu. E aí você vem com a explicação embaixo, em vez de trazer separadas, aí você Ah, sim. consegue talvez ganhar espaço para desenvolver um pouco mais a parte de referencial, mas eu percebi que o motivo é porque, até porque tu tem 4 objetivos específicos, né, na hora que tu botou teus objetivos, eu Sim. falei: "Como é que ela vai conseguir atender a todos esses objetivos?", que normalmente em artigo a gente só tem um objetivo geral, né, esse é o problema quando a gente trabalha com muitos objetivos na dissertação. Eu digo o seguinte, que cada objetivo específico é um artigo. Você teria aí condições de fazer 4 artigos, cada objetivo desse, um artigo, justamente porque a gente acaba que ficando sem espaço, entendeu? É muito objetivo específico para responder em um artigo. E aí a sugestão é você tentar se virar aí com essas ilustrações, tentar condensá-las, colocá-las em um espaço menor, entendeu? Agrupar,
para em seguida vir com as análises, até porque eu senti falta também na tua sessão de resultados dessa discussão teórica, né, que é uma cobrança muito forte hoje na academia de que você chame os autores que você trabalhou no teu referencial teórico para conversar com esses teus dados, né. E aí eu também vi que você não fez isso porque realmente você ficou sem espaço, mas a pesquisa está muito boa, você traz dados bem relevantes, então eu sugiro que você tente trabalhar, né, ainda essa parte da fundamentação, para que você consiga publicar esse artigo aí em uma revista, um qualis bem bom aí. Parabéns pela Obrigada. pesquisa. Obrigada. O que nós estamos fazendo são recortes, sabe? A gente está pegando cada dimensão e tentando separar um artigo por cada recorte, por cada objetivo, cada variável da matriz, para a gente poder fazer vários artigos. A gente já começou a enviar alguns já, mas para o Congresso a gente queria, né, englobar todos mesmo. Mas muito obrigada, viu, pelas sugestões. Nada. Mais alguém, professor? Só queria parabenizar a Josimari pelo tema, pelo trabalho, muito interessante, importante para a gente repensar a política pública, a administração pública, né, a gestão local, pensar indicadores, para eventos futuros, né, para preocupações futuras do que pode vir em relação à gestão de saúde. Parabéns, Josimari. Obrigada. E nada, né? Submeter seu trabalho à semeagem. Parabéns. Quando eu comecei a ler seu trabalho, eu percebi que era um trabalho de dissertação pela extensão que a professora já pontuou do seu trabalho. Você traz muitos dados que você, em algum momento, você não consegue discutir, né? E não consegue discutir como eu acho que fez na dissertação. Mas o mais interessante assim, do seu trabalho, além de você evidenciar aspectos que em alguns momentos nós já esperávamos que fosse ocorrer, né? Porque são relações proporcionais, aumentou os casos, aumenta o número de óbitos, mas você traz isso de forma fundamentada através de uma pesquisa científica e faz consolidar de todas essas informações que, como o professor falou, pode ser auxiliar, né, na construção de políticas públicas, mas o seu trabalho ele levanta alguns pontos que podem servir de pesquisas futuras, né? Em dado momento, nos resultados, os seus dados eles se comportaram de forma diferente. Por exemplo, tiveram micro-regiões que, apesar de ter mais uma população maior, tiveram menos registros da doença. E aí você evidencia que pode ser, você foi tímida nesse sentido, né? Pode ser porque as medidas de isolamento, a obrigatoriedade, né? O uso de máscara, alguns fatores que influenciaram essas condições de saúde, mas não deu tempo sinalizar isso no seu trabalho, ou talvez os seus dados eles não conseguissem responder isso, mas você pontuou, poderia ser uma sugestão de pesquisa futura, né? Porque essas micro-regiões se comportaram diferentes das outras micro-regiões. Em outros momentos, você fala sobre a capacidade de resposta de algumas localidades, de algumas micro-regiões, e fala que em alguns lugares essa capacidade foi mais interessante do que outros lugares, devido à relação, né, de parceria entre os estados e os municípios. Porque quando você traz para financiamento, o financiamento é geral para o estado, né? E aí alguns lugares se comportaram diferente. O que é que esses lugares fizeram de diferente? Né? Quais foram essas parcerias, essas relações que fizeram com que esse comportamento fosse diferente, os resultados fossem diferentes? Até porque eu acredito que na questão do financiamento ele se dá de uma forma em relação à necessidade, aos casos, e outro estado será que se comportaria diferente do que aconteceu em Minas Gerais? O que foi que Minas Gerais fez de diferente, né? Que pudesse explicar esses comportamentos. Talvez aí como sugestões de pesquisas futuras, ou se você conseguir identificar esses comportamentos no trabalho, tá bom?
Tá bom, obrigada. Inclusive, foi sugestão na banca do mestrado de identificar essas micro-regiões que tiveram, porque acabou que na extensão do trabalho não deu tempo, porque não era o objetivo, né? O objetivo era pegar o geral, fazer a análise das micro-regiões e ver o comportamento, né, geral das micro-regiões. E acabou que ficou muito interessante encontrar realmente essas poucas micros que tiveram diferença de valores e identificar por que que aconteceu isso. Então, foi realmente sugestão de artigos para a gente poder pensar, né, o motivo do que aconteceu, se teve mais investimento financeiro, né, o que aconteceu, mas muito obrigada pela contribuição. Aí, ó, para desenvolver na tese, né, no seu doutorado. Pessoal, o próximo trabalho seria um trabalho de gestão do financiamento público do esporte, um estudo da lei de incentivo do Ceará. No entanto, ele não foi submetido o vídeo para esse trabalho. Então, não tem como nós rodarmos o trabalho. Então, em seguida, o artigo da professora, que está aqui presente. Será que a intenção leva a comportamento? Estudo com contribuintes, pessoas físicas em relação à ação de conformidade tributária. Professora, eu rodo o vídeo ou pretende apresentar? Não, pode rodar o vídeo aí. Agora, o artigo cujo título é Será que a intenção leva ao comportamento? Um estudo com contribuintes pessoas físicas em relação a uma ação de conformidade tributária, cuja seção temática está em qualidade de gasto e otimização de recursos públicos. Na introdução, temos que o Estado necessita de recursos financeiros, e a principal forma para suprir essa necessidade é por meio da tributação. Nesse contexto, surgem as ações de conformidade tributária, que visam melhorar o cumprimento da obrigação tributária. Para tais ações é necessário que se conheça o comportamento do contribuinte. Para analisar o comportamento desses contribuintes, a teoria do comportamento planejado, que visa a explicar o comportamento humano por meio das intenções comportamentais, e o modelo Slippery-Slope, que parte do pressuposto de que o cumprimento das obrigações tributárias é capaz de ser atingido com o aumento dos níveis de poder e confiança na administração tributária, são utilizados por diversos autores e vários países. Assim, na presente investigação, optou-se por adotar conjuntamente a teoria do comportamento planejado e o modelo Slippery-Slope, com o intuito de abordar de forma abrangente o comportamento do contribuinte. Como questão de pesquisa, tem que, em uma ação de conformidade tributária com preditores, atitude, normas subjetivas, controle comportamental percebido, poder da autoridade tributária e confiança na autoridade tributária, influenciam a intenção de se estar em conformidade. E o objetivo do trabalho é avaliar o comportamento do contribuinte em uma ação de conformidade tributária por meio da análise da influência dos preditores, falado já acima, na intenção de se estar em conformidade e, por consequência, verificar se a intenção de se estar em conformidade de fato contribui com o comportamento em conformidade tributária. No referencial teórico, temos a teoria do comportamento planejado, segundo a qual o comportamento humano é explicado pelas intenções comportamentais, que seriam as ações iniciais do comportamento. Essa teoria antevê e explica o comportamento volitivo do ser humano, em contextos específicos, e pode ser justificado por três fatores: atitude em relação ao comportamento, normas subjetivas e controle comportamental percebido. Já no modelo Slippery-Slope, o modelo parte do pressuposto de que o cumprimento da obrigação tributária pode ser atingido com aumento nos níveis de poder e confiança, sendo essas dimensões dependentes, ou seja, uma pode influenciar na outra. Esse é o modelo conceitual criado, onde os 5 preditores, 3 da teoria do comportamento planejado e 2 do modelo Slippery-Slope, repercute diretamente na intenção em relação à conformidade tributária. Intenção essa que pode ou não repercutir no comportamento em conformidade tributária. Assim, surgem as 6 proposições. Proposição 1.
A atitude positiva do contribuinte contribui na intenção de se estar em conformidade tributária. 2. As normas subjetivas positivas em relação à conformidade tributária contribuem na intenção de estar em conformidade tributária. 3. O controle comportamental percebido positivo em relação à conformidade fiscal contribui na intenção de se estar em conformidade tributária. 4. A percepção positiva do contribuinte sobre o poder da autoridade tributária contribui na intenção de se estar em conformidade tributária. 5. A percepção positiva do contribuinte sobre a confiança na autoridade tributária contribui na intenção de se estar em conformidade tributária. E 6, essa que vamos ver o destaque mais pela frente em relação ao resultado, diz que a intenção comportamental positiva contribui no comportamento de se estar em conformidade tributária. Daí se apresenta a metodologia, onde digo que trata-se de uma pesquisa documental e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. A fase quantitativa foi realizada sob a base de dados longitudinais da Receita Federal. Isso é referente aos anos de 2015 e 2019, relativa a uma ação de conformidade realizada no ano de 2019, com contribuintes pessoas físicas de um determinado setor econômico do estado do Ceará, contendo um total de 531 contribuintes, referente a uma população de 630. Já a fase qualitativa foi viabilizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, com 9 contribuintes que participaram da ação conformidade. Optou-se nessa análise pela análise de conteúdo com a utilização do software NVivo. Já na fase quantitativa foi para o SPSS. No tópico resultados de análise, que será dividido em 2 pontos, temos o imposto devido antes e após a ação de conformidade. Nessa primeira tabela, temos que o imposto antes e o imposto depois da ação de conformidade teve aumento significativo ano a ano, o que resultou em, no primeiro ano, 3%, 8%, 11% e 10%. Na tabela seguinte, tem-se a comparação do tax gap estimado, que de forma simplória eu poderia dizer que é o tamanho da sonegação fiscal. Pode-se perceber que no ano 2015, após a ação de conformidade, o tax gap, a sonegação reduziu em 13%, e assim sucessivamente, chegando em 2018 a uma redução da sonegação fiscal de 61%, ou seja, houve uma adesão de forma voluntária à ação de conformidade tributária. Na tabela 3, pelo teste de Wilcoxon, percebe-se que o imposto devido antes e após a ação de conformidade teve uma alteração, um aumento estatisticamente significativo. No segundo tópico dos resultados, referente à intenção do contribuinte se estar em conformidade, percebe-se que apenas uma proposição não foi aceita, que foi a segunda. Todas as outras foram aceitas. Temos um destaque, vamos falar da proposição 6. Na análise da proposição 6, percebe-se que alguns contribuintes não estavam em conformidade antes da ação, mas todos passaram a ficar depois da referida ação. E esses resultados levaram à seguinte conclusão: esta pesquisa ofereceu contribuições práticas para a melhoria de futuras ações de conformidade tributária que venham a ser implementadas em âmbito federal. A contribuição teórica relevante que essa pesquisa trouxe para a teoria do comportamento planejado, justamente no ponto que ela mais é alvo de crítica, que é a incerteza se a intenção de fato leva ao comportamento, pois, com base no banco de dados extraído da Receita Federal, foi possível constatar que, quanto maior a intenção, maior o comportamento de se estar em conformidade com a legislação tributária. Este estudo apresenta como limitação a disponibilidade de dados restrita à Receita Federal, o que pode limitar a generalização de resultados para outra população ou contextos. Além disso, vale ressaltar que a análise do comportamento do contribuinte em relação à conformidade tributária pode ser influenciada por fatores individuais, culturais e socioeconômicos, que não foram abordados nesse estudo. Por fim, apresento as referências bibliográficas mais importantes e me despeço, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado, professora e o aluno, pela submissão ao trabalho ao SEMIAD.
Alguém quer falar, questionar, perguntar? Eu, eu queria parabenizar a Alderlene pela orientação do trabalho, eu achei muito interessante e eu fiquei pensando, refletindo sobre as iniciativas de cidadania fiscal que existem em alguns estados e como que esse trabalho, e fiquei pensando, esse trabalho mostra, né, que as ações de conformidade dão resultado. E eu fiquei pensando, será que as ações de cidadania fiscal, né, no Paraná tem o programa Noto Paraná, no São Paulo, em outros estados, né, a maioria dos estados brasileiros tem os programas de retorno que o cidadão fiscaliza as empresas. Eu fiquei pensando se isso a gente poderia chamar de uma ação de conformidade, né, que o Estado propõe também, dentro da ideia de cidadania fiscal, e fiquei pensando que seria muito interessante, né, esse tipo de pesquisa para pensar regionalmente nos estados, né, enquanto que porque é muito interessante ver, né, quando um órgão estadual começa a implementar algo que dá resultados, você vai vendo os dados na tabela, né, a redução, né, do o pessoal declarando corretamente, e tal. Então isso eu achei muito interessante. Parabéns. Obrigada, André. O Thales, ele é auditor da Receita Federal, ele veio fazer mestrado com a gente, uma parceria que a Receita tinha, financiou aí, acho que eram 3 alunos nossos de mestrado, que eram da Receita Federal, então, como ele trabalhou diretamente com essa ação, e também concedeu essa sugestão, mas a dificuldade é ter acesso a esses dados. Ele tinha acesso porque estava lá dentro, né? E aí conseguiu com que concedesse esse dado para ele. Então, a gente fica super feliz quando a gente pega dentro do setor público, que a gente vê que já é uma área carente de pesquisas, principalmente com pesquisas com dado lá de dentro, vamos dizer, né? Que é um dado secundário, tem um dado primário da entrevista, mas é um dado secundário que não está tornado público, né? E que só tem acesso quem está lá dentro. Então, quando a gente consegue pegar pessoas lá de dentro do setor que vivenciam o dia a dia de alguma prática no setor público, a gente, tipo assim, fica super animada, porque certamente vai dali emergir uma pesquisa muito boa, um dado muito bom, né? Que é a dificuldade que a gente tem de conseguir dado, principalmente no setor público, né? Na administração pública. Eu falo porque eu já venho orientando alguns alunos nessa área, e quando eu pego um que a gente, a gente consegue ter acesso a esses dados, eu fico assim super feliz. E aí o Thales, então, vivenciou isso, né, de certa forma, e aí ele trouxe essa ideia porque ele queria, porque é uma forma até dele mostrar, porque não foi feito como é que eu poderia dizer isso? Não estava visível para a própria Receita Federal o resultado dessa ação. E foi uma forma, inclusive, dele dar, porque quando a gente recebe esses alunos que vêm custeado por uma instituição, você tem que fazer uma pesquisa que dê algum retorno também para a instituição que financiou o seu estudo, né? Aí seu mestrado. Então, foi uma forma dele também dar uma devolutiva, né, para o investimento que foi feito para ele no mestrado. Mas eu gostei muito, realmente, ficou o trabalho muito bom. Ele, inclusive, conseguiu trazer uma contribuição teórica muito grande para essa teoria do comportamento planejado, porque você normalmente consegue, porque a teoria, ela presume a intenção leva ao comportamento. Só que, normalmente, quando a gente vai para o campo, a gente não consegue pegar o comportamento, a gente só consegue pegar a intenção. Tinha o resultado, porque ele tem tudo lá, os dados, ele conseguiu fazer esse cruzamento, se a intenção levava ao comportamento. Então, ele conseguiu efetivamente dar uma contribuição para a teoria, porque ele conseguiu fazer o que a teoria se propõe, né? Que é estudar se a intenção leva ao comportamento. Então, esse já é o segundo artigo, a gente fez um outro artigo só focado nessa teoria Sleep e Slober, já publicamos numa revista, e agora a gente extraiu esse que era o artigo principal, mas a gente extraiu o primeiro mais fraquinho, vamos dizer assim, e agora a gente extraiu esse e estamos assim esperando que a gente publique aí, com, lógico, as contribuições que vão emergir aqui do Congresso, né, que a gente faça os ajustes necessários e que a gente consiga publicar aí no journal aí com quadros bem bonzinhos. Obrigada. Mais alguém?
Professora, parabéns pelo trabalho, é, trabalho bem robusto e um tema muito interessante, né? Eu tenho duas perguntas e depois eu queria falar a respeito do próprio tema, né? Eu estava lendo e conformidade tributária, né? A intenção de você contribuir. E eu ficava me perguntando, né? Se é uma ação que ela é obrigatória, existem leis, regimentos, existem penalidades. E mesmo assim, existem elementos que vão explicar o porquê, né, desse comportamento não ocorrer. E no trabalho, o Thales, né, ele evidenciou isso, que não foi seu objetivo, mas ele conseguiu perceber que existem elementos culturais, econômicos, que influenciam nesse comportamento. Então, muitas vezes você quer sonegar porque você tem um elevado nível de renda, né? E muitas vezes você está numa classe, no extrato de social menor, então você não consegue pagar certos tributos, ou até mesmo você não tem educação tributária, como o professor falou, para isso. Então é questão cultural. Então é um tema interessante, né, de se trabalhar e que dá outros trabalhos também. Eu fiquei me perguntando por que a escolha do estado do Ceará, né? E que daria outro trabalho no sentido de, a partir dos dados de vocês, porque vocês trazem Ceará, mas vocês não trazem isso na introdução, né? Trazem ao longo do trabalho. Então, talvez descrever melhor o estado do Ceará na introdução para que nós possamos já entender isso. É no estado do Ceará porque é o lugar onde ele trabalha, isso, assim, é uma justificativa também, uma justificativa pessoal, mas talvez mostrar isso e depois buscar entender, né, o que é que o estado do Ceará tem diferente de outros lugares, né, poderia ser em pesquisas futuras, porque não ficou claro isso na introdução, a gente só consegue ver na metodologia, a partir da metodologia que ele disse que fez no estado do Ceará. Até então eu pensei que teria sido com dados nacionais. Ana, só já respondendo essa tua, senão depois eu esqueço. É porque essa ação ela foi uma ação específica aqui da Receita Federal do Estado. Entendeu? O Thales ele é lotado, sim, foi uma iniciativa do departamento ao qual ele está vinculado, e a ideia é justamente depois expandir essa ação. Então, estava dependendo dessa análise do se a ação tinha sido efetiva, né? E aí, a partir disso, propor que essa ação fosse implementada nos demais estados. Então, eu nem sei como é que tá, porque ele defendeu, acho que já tem mais de um ano. Não sei se eles já expandiram, mas a ação, até esse momento, né, da dissertação, ele só tinha sido feito aqui no estado do Ceará. Mas é interessante que a gente destaque isso mesmo. Isso, até Obrigada. porque não foi a intenção fazer um estudo de caso, mas pela singularidade daria um caso, né? Porque é o pioneiro. E depois um possível estudo dos resultados, né, dessa aplicação seria muito interessante. Também nos dados, quando ele na análise, né, quando ele fala que escolheu alguns entrevistados, foram 9 entrevistados, acho que tem espaço para ele argumentar. Primeiro ele utilizou aleatória, né? Depois indicação através da técnica bola de neve, mas como essa aleatória, né? Como essa pesquisa, dentro de qual setor, como foi que você fez via internet essa busca por indivíduos de forma aleatória? Acho que a senhora não sei como ela responderia, né? Porque foi o Thales que fez, mas talvez deixar isso mais Mas eu sei. claro. Nesse caso, ele tinha a base, né, de dados dos contribuintes, né? E aí ele selecionou, ele pegou aleatório, de forma aleatória, para não ocorrer o risco de selecionar uns que ele já entendia qual seria a resposta. Mas como ele tinha acesso aos dados, à base de dados, que foi inclusive como ele conseguiu checar se a intenção desses contribuintes, se elas se confirmaram na prática, então ele tinha essa base de dados. Então, essa é aleatória, mas dentro dessa base que ele já tinha acesso dentro da Receita Federal. Está esclarecido. E aí ele não pôde descrever, que foi até uma coisa meio que questionaram ele na banca, o setor, porque ele não queria identificar o setor, entendeu?
Aí ele só disse que do estado do Ceará, mas não, porque eu acho que a própria Receita não autorizou, entendeu? Que ele divulgasse o contribuinte em si, qual foi o contribuinte. Eu sei até qual é, mas ninguém pode revelar, só eu e ele sabemos. Mas era um dado que ele não foi autorizado a revelar, entendeu? O tipo de contribuinte. É, parabéns. Mais alguém? Obrigada pelas contribuições. Então, pessoal, temos aí mais do que meia hora, né, para o nosso debate. Vamos tentar fazer essa associação entre os trabalhos, né? Quem quiser falar mais sobre sua pesquisa, como foi feita, né, quais as aspirações para outras pesquisas. Antes de vocês iniciarem, eu coloquei o link para que vocês possam avaliar, por gentileza, a nossa sessão, certo? Então, aqui nós tivemos dois trabalhos que tratavam sobre as políticas da administração pública após um período pandêmico, né? O trabalho do André fazendo esse questionamento acerca do papel dos conselhos, que por instituição ainda continua sendo uma instituição importante para o processo de regularizar, de implementar certas políticas no âmbito da saúde. E a Josimere, que trouxe aí o caso do Estado de Minas Gerais, de como a atuação no período da pandemia foi efetiva na maioria dos casos ou não, e quais são as implicações, esses indicadores que nos auxiliam a, a fazer essa análise, né, desse período. E aí ela teve esse trabalho de buscar esses indicadores que foram muitos dados, eu penso, né, e fazer essa relação. E tivemos o trabalho da professora Ordelene, que já não trabalhou com a pandemia, mas eu acredito que os impactos da pandemia, né, talvez influenciassem também esse comportamento desses indivíduos que contribuíram, que não foi o objetivo e também não ficou evidente isso no trabalho, né, professora? Mas Porque foi até talvez 2019, então eu acho que não pegou o período da pandemia, né? O reflexo ainda da Covid. exatamente. Aí, uma análise posterior, até se o aluno quiser fazer, né, entender os impactos da aplicação desse método lá no estado do Ceará, talvez isso venha surgir nos próximos dados dele. Né? É uma hipótese, não sei. A Lara quer falar? Querem falar mais de suas pesquisas? O André? Eu achei que o trabalho do Thales realmente ficou um pouco, porque o pessoal focou mais na área da saúde, né? Mas todos dentro da administração pública. Eu também fiz um estudo, já ah, não com o Thales, aí com uma outra pessoa, também tentando entender esses impactos aí da Covid, mas nós, professores, né? Não sei se a Ana Maria já está lecionando aí, provavelmente tem aí, se não está, tem a intenção, mas essa necessidade da gente vir para o home office de forma mais intensa, apesar de que a gente sempre, né, traz o trabalho da universidade para o contexto, né, da casa, né, do home office, mas eu estudei essa intensidade, o quanto que isso influenciou no relacionamento, por exemplo, trabalho, família, família, trabalho, entendendo? E buscando entender esse impacto da família no trabalho, a partir do momento que a gente trouxe o trabalho para dentro de casa, e desse trabalho agora na família. Também teve um resultado bem interessante. Então, esses trabalhos da Covid a gente vê, né, já mesmo depois de ter passado, vamos dizer, aquela fase mais intensa, né, porque a gente ainda está vendo aí alguma das consequências, né, aí da pandemia, mas foram trabalhos que ainda estão, né, é, ganhando destaque nos congressos. Fico feliz com isso. Parabéns aí os dois, a Josimari e eu esqueci o nome agora do outro, como é que é o nome? Lembra aí, Ana Maria? É André. o André, pronto, anotar aqui. É Parabéns. E verdade. aí é dar continuidade, né? Para não perder aí a publicação. Vou dar para a revista rápida.
É verdade, professor. E nós sentimos também o impacto na universidade. Não sei se vocês percebem isso, mas o número de evasão de alunos, eu não sei aí como ocorre, mas aqui, tanto na universidade que eu dou aula, na Universidade Federal de Rural de Pernambuco, quanto na que eu estudo, que é a Universidade Federal de Pernambuco, evasão, né? Lá na Paraíba, de onde eu sou também, os professores reclamam disso. Na área da administração, vocês são da área da administração, não é isso? Não sei as outras áreas, mas o impacto, né, do aluno, né, da escassez nas universidades após a pandemia, que vinha ocorrendo, mas após a pandemia isso se intensificou, né? Então, o que está passando na cabeça desses alunos seria entender isso, e os impactos disso na nossa área aí nos próximos anos. O professor É, André, acho que ia falar. não, é sobre isso que você estava falando da evasão, a gente tem esse problema também, está bem sério, tanto as universidades públicas no estado do Paraná quanto as privadas, a gente está numa situação bem crítica, né? Porque a gente está passando por várias crises, né? Então, tem a crise das universidades, a universidade tem que repensar o papel, tem a questão do EAD, né? O EAD, assim, tem crescido muito, principalmente na licenciatura, a gente tem tido problemas, né, muito grandes, tem cursos que estão praticamente com 100 alunos, né, nas universidades públicas, em face a essa concorrência com o EAD e também outras crises, né? Não é o único problema, né? São vários fatores para a gente elencar, mas a pandemia, né, ela trouxe isso que o Terlene estava falando, né, dessa outra pesquisa dela, dos impactos do home office na vida dos professores, né? A gente, enquanto professor, antes do termo home office aparecer, já levava o trabalho para casa, né? Mas depois da pandemia piorou muito, né? Esse limite entre os espaços, né? Entre o espaço profissional nosso, em sala de aula, nas universidades, escola, enfim, e nas nossas casas. Mas eu só queria fazer um comentário sobre o meu trabalho. A Ana Maria e também a Adelene falaram da questão da entrevista, né? Eu fiquei pensando, eu falei agora, quando eu respondi vocês, eu falei, mas eu vou... O que eu estava pensando? Eu não estava pensando em criar um viés, mas se eu sair a campo para fazer entrevista com médicos, a gente, assim, por uma percepção e, assim, claro que ainda não comprovado empiricamente, mas é muito difícil encontrar médicos que estão do lado oposto defendendo vacina, contra esses medicamentos sem comprovação, né? Que foram contra durante a pandemia. Quem que se posicionou contra, né, foi a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é uma grande defensora do SUS, né? O pessoal da Fiocruz, a Sociedade Brasileira de Infectologia, composta por médicos também. Então, são grupos assim bem restritos, né, de oposição nessa grande grupo de profissionais de uma área. Também, professor, eu acredito que em cada região esse comportamento pode se dar diferente, né? Até Verdade. porque o posicionamento da população nas eleições nós observamos que se comporta diferente. Sim. Se a gente cruzasse com dados da eleição, seria interessante também para pensar, porque é uma questão ideológica, né? No fundo, é uma questão ideológica, não desprezar a ciência é uma questão ideológica, né? Então, e aí você pega os estados do Sul, um horror, né? Não dá nem para falar muito em relação a isso, em relação a políticas públicas, a um discurso anti-Estado, a um discurso, né, antipopulação, elitista. Então, isso aqui é terrível, terrível. Mas talvez, André, eu estava pensando aqui, talvez tu pudesse entrevistar alguns médicos, não falando especificamente se era a favor ou contra, por exemplo, uma vacina, né? As vacinas. Mas pegar a percepção deles em relação a esse papel do conselho,
nessa situação, como é que ele viu esse papel, se ele foi efetivo, quais foram as ações que ele percebeu por parte, sem enviesar para o lado das É, um, vacinas, entendeu? é uma ideia Mas, muito boa, porque não entra na polêmica, né? exatamente, e só ver se esses médicos conseguiram perceber, né, esse papel Daria para desse fazer uma entrevista conselho. não estruturada, do tipo, fale sobre sua Exatamente, percepção em relação ao conselho, e exatamente. só. Eu Sim, muito acho que já interessante, seria, né, muito porque acho bom. que já poderia agregar, né, e o seu trabalho e essa triangulação aí dos dados já daria É, um up aí nessa verdade. pesquisa. Porque o próprio título do teu artigo, ele remonta a isso, né, o papel, né, desse Conselho Federal, né, na, nas políticas públicas, né, com base aí nessa situação da pandemia que foi vivenciada. Então, era mais ver se esses médicos têm essa percepção, né. Eu nem sabia que Sim. o Conselho de Medicina, ele tinha esse papel de, como é que eu poderia, de regular, né? Eu acho que tu colocou Ele, que ele tem esse papel, né? isso, ele De regula a regular prática o. médica. Aí o medicamento, ele é Ah, aprovado pela Anvisa. Mas, por exemplo, no caso da cloroquina e hidroxicloroquina, eles são aprovados para malária. Aí começaram pesquisas, e aí o Conselho Federal, o que que ele fez? Ele fez um parecer 04/2020, que diz que os médicos não sofreriam infrações éticas, não incorreriam em infrações éticas caso eles receitassem, né? Porque a questão do Conselho de Medicina é essa: você denuncia um médico que está fazendo algo errado, e ele pode ser punido, né, pelo conselho, vai ser uhum. julgado e punido. Com esse parecer, eles foram liberados para receitar. O problema é que, assim, foram esses dois momentos. No início da pandemia, tinha pesquisa no mundo inteiro sobre isso, e de fato, né, tinha gente morrendo. A gente chegou no Brasil a 4.000, mais de 4.000 mortes por dia. É uma situação desesperadora. E assim, estão pesquisando esse medicamento, pode ter potencial, você entende a justificativa, Uhum. né? Agora, depois que as pesquisas são concluídas e as agências internacionais, né, nos Estados Unidos, a similar à Anvisa é a FDA. No entanto, o conselho lá é pulverizado, não tem um conselho central igual ao nosso, né? Os conselhos são estaduais, então eles têm menos poder de fazer essa regulação, como o Conselho Federal de Medicina no Brasil, né? Em outros países também. E aí essas agências internacionais, né, a MHRA do Reino Unido, a OMS e várias outras começaram a falar, não, esses medicamentos não fazem mais sentido. No entanto, os médicos brasileiros puderam usar esses medicamentos até o começo desse ano, para tratar Covid. Mas é porque Essa também, né, a gente não, as coisas foram, como é que se diz, até hoje a gente não sabe ainda quais são as verdadeiras consequências dessas, tanto dessas vacinas quanto dessas é, medicações, né, que foram receitadas, porque estão agora relacionando essas mortes súbitas aí de vários adolescentes ao efeito das vacinas, né, então a gente ainda não consegue, né, medir aí realmente a eficácia, né, de qualquer remédio que tenha sido dado para qualquer pessoa. Pode ser que em alguma pessoa a tal da cloroquina tenha feito algum efeito, tenha ajudado na recuperação, como também pode ter ajudado a pessoa a morrer. é, Enfim, é um negócio um tanto complexo, fica até difícil de você se posicionar realmente, né? Eu já tive várias malárias, eu sou amazonense, morei durante muito tempo no Amazonas, hoje moro no Ceará, mas já precisei tomar cloroquina várias vezes por conta da malária, e para mim era um remédio, né? Era um negócio que me salvou várias vezes aí de morrer, mas, e assim, e eu não tinha aqueles efeitos que estavam atribuindo a cloroquina, porque eu acho que já que eu estava doente, o remédio, né, estava ali para curar aquela doença, eu acabei não tendo aqueles efeitos colaterais. Mas é bem complexo realmente, né? Você se posicionar em relação ao uso ou não uso, né? Seja da é, cloroquina, seja as vacinas, é complexo demais, porque a gente ainda não, por mais que já decorreram aí alguns 1 ou 2 anos aí, né? 2 anos praticamente, né? Que baixou um pouco, né? A intensidade aí da Covid, mas ainda é complexo, né, você falar, se posicionar em relação a isso. é complexo, né? No entanto, a gente tem que pensar como que a gente vai discutir
pensar as políticas públicas, né? Então, quando eu comecei a discutir esse trabalho, esse artigo, foi pensando nesse papel desses conselhos dentro das políticas públicas, o poder que eles têm, né? Que poucas pessoas estavam enxergando. Então, assim, pode vir uma nova pandemia, né? Pode não, né? Virá, a gente não sabe quando, mas os pesquisadores, infectologistas falam, né? Tanto que a OMS está com programas para desenvolver, para ter respostas mais rápidas, melhores. E aí, para entender, né, esses posicionamentos, para a gente pensar o que é melhor no futuro, né? O poder Evitar que você esse dá, tipo de né, para esses situação, né? conselhos, né? Exato, exato. Quando tu falou, eu fiquei curiosa sobre esse poder dele de regular, né, a profissão aí, porque houve eu sou da área da contabilidade também, administração, contabilidade e do direito. Tenho a formação de base nas três áreas. E na contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem esse poder, ele teve um período, perdeu, e depois conseguiu recuperar, de regular, entendeu? A profissão. Então, realmente é um poder muito grande que se dá, né? E acho que é bem interessante, talvez, realmente você trazer essa contribuição, e mesmo que você não tenha conseguido, talvez não tenha conseguido responder, mas você pelo menos traz esse questionamento, né? Trazer esse questionamento no final, né? Repensar o poder que se dá para um conselho, né? Até que ponto isso é bom ou é ruim? Trazer para outra pessoa ir aí atrás de tentar responder isso. Mais alguém? André, sobre o seu trabalho, eu tenho indicação de um artigo. Eu acredito que esse artigo ainda não está na versão final, na publicação na revista, mas foi um artigo debatido no evento de administração pública que ocorreu esse ano em Brasília, né, da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Eu acredito que pode fazer uma relação aí com o que você né, fez no seu trabalho e pretende continuar trabalhando nessa área. Eu acredito que é a sua área de pesquisa aí. Então, pessoal, apesar de termos apenas 3 trabalhos, nós conseguimos debater, né? Utilizamos quase o tempo todo aí. Eu acredito que foram debates ricos. Conseguimos trabalhar cada artigo em profundidade, né? Espero que vocês possam aí submeter os seus trabalhos, fazer, como a professora diz, uma revista bem boa, né? Uma revista boa, bem rápida, e possa aí dar continuidade às suas pesquisas, Josimari, no seu próximo doutorado, né? No seu doutorado, e nós, como pesquisadores, continuamos aí as nossas pesquisas. E bom evento para quem ainda vai continuar no SEMEAD, pessoal, foi um prazer conhecê-los. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Ana Maria. Obrigado, um prazer. Não esqueçam de preencher a avaliação. Eu preenchi Legal. aqui a Eu preenchi avaliação. já. Eu entrei atrasada. No início teve alguma lista de chamada que tinha que preencher, não, né? Não, o sistema já acusa quando você entra, mas eu vou Ah, preencher tá. a ficha do. Tá. Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Um Bom trabalho. abraço. Tchau, obrigado, abraço, até mais.